Eu não sei se existe um termo para isso, um nome para isso, mas eu acho que eu tenho ansiedade a vídeo. Comecei a fotografar mais ou menos 10 anos atrás e acho que, como a maioria dos fotógrafos, a gente está sempre acostumado a ficar atrás da câmera, né, e não na frente dela. Eu acho que é um pouco mais fácil superar a questão de aparecer na frente da câmera quando se trata de foto, mas vídeo eu acho que está sendo um pouco mais difícil de superar no meu caso. Por que eu estou falando de ansiedade? Ansiedade eu acho que é um pouco difícil de identificar quando a gente tem ansiedade. Eu não sou especialista no assunto, vou falar de uma experiência pessoal em relação a esse tema, mas primeiro eu vou fazer um café para mim. Então, como eu identifiquei que eu tinha ansiedade? Foi um pouco complicado de identificar. Eu não sou especialista, eu já disse, mas eu acho que a ansiedade é uma doença silenciosa, que vai crescendo e você não percebe. Quando foi no início de 2017, fim de 2016 para início de 2017, eu era uma pessoa muito organizada, extremamente organizada, tinha todas as minhas atividades cadastradas no Todoist, todo um fluxo de documentos digitais no Evernote, eu tinha desde as ligações que eu tinha para fazer, contas a pagar, tudo extremamente organizado, mas de alguma forma eu não consegui controlar o volume de coisas que eu tinha para fazer. Então o que aconteceu? Eu cheguei num ponto que eu já não conseguia pagar minhas contas, eu ia deixando as minhas contas atrasar, eu não conseguia fazer ligações e eu não vi esse ponto chegar, eu não percebi que isso aconteceu. Quando eu notei já era um pouco tarde, durante uma tarde eu estava sozinho no trabalho e eu tinha, eu acho que umas 4 ligações programadas para fazer no meu Todoist, e eu olhei para essa lista de ligações e eu não consegui ligar para as pessoas. Eu tive uma crise de falta de ar nessa tarde e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, por que eu estava com falta de ar, porque eu não conseguia telefonar, não conseguia falar com as pessoas. Eu acho que tem um termo para isso, ansiedade social, não sei. E, por incrível que pareça, a sensação para mim é a mesma que falar direto para uma câmera que está filmando. Eu não sei porquê, mas é algum gatilho que é ativado nesse tipo de contexto, né? Mas a verdade é que esse é um trabalho constante, no dia a dia. Eu não sei se é possível se livrar 100% da ansiedade, tá? Eu acho que os bons hábitos do dia a dia são as coisas que têm me ajudado a conseguir dia após dia superar e ter um dia a dia muito melhor, conseguir passar um tempo bom com a minha família, me organizar financeiramente. E o que foi que eu fiz? Qual foi o histórico? Quando foi no início de 2017, coincidentemente, eu conheci um documentário no Netflix chamado Minimalismo,
que é sobre priorizar as coisas que são mais importantes na sua vida. Eu não vou entrar muito nesse tópico agora, até porque acho que é um tópico único para se falar. Tá? Mas nesse documentário foi citado o caso do Dan Harris, que era um âncora de um jornal famoso nos Estados Unidos, que passou por uma crise de ansiedade terrível também, teve uma crise, e escreveu um livro chamado 10% Happier. Nesse livro, o Dan Harris conta sobre a experiência dele com a meditação, como a meditação ajudou ele a superar essa questão da ansiedade. Até então, nunca tinha ouvido falar na meditação pelo lado científico. A gente conhece muito a meditação, aquele lado esotérico. Eu acho que é bem interessante conhecer um pouco a história do livro. Eu não vou entrar em detalhes sobre os benefícios físicos, mas eu posso falar um pouco da minha experiência sobre como me ajudou a superar a ansiedade especificamente. Então, falando um pouco de maneira prática, como que eu coloquei a meditação na minha rotina do dia a dia. O primeiro erro que eu cometi na época foi tentar colocar a meditação como sendo algo para relaxar no fim do dia. Depois de um dia estressante, eu vou me deitar e eu vou meditar antes de dormir, para relaxar. E o que aconteceu? Eu estava muito cansado do trabalho do dia e acabava dormindo. Em segundo lugar, a meditação ela funciona muito bem como uma preparação para o seu dia. Ela ajuda você a fazer você se manter no presente, a controlar impulsos. Então eu perdi a oportunidade de me preparar para o dia que estava por vir. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi tornar a meditação parte dos meus cuidados com o corpo do dia. Então eu vou para a academia bem cedo, 5h30 da manhã, já estou começando o meu treino na academia, e eu chego em casa em torno de 6h15 mais ou menos, e assim que eu chego da academia, ou no carro ou então no sofá da sala, antes de todo mundo levantar, eu tiro ali 5 minutos a 10 minutos de meditação todos os dias. Então, como é que eu faço também meditação? A meditação é relativamente simples, é muito fácil de fazer. Então, primeiro, encontre um lugar que seja neutro, que você possa fazer a sua meditação sem interrupções. Pode ser no carro, pode ser no sofá, um lugar que tenha o mínimo de interrupções, mas não precisa ser um silêncio absoluto. Coloque seus eletrônicos, celular, relógio em modo silencioso para você poder ter o seu tempo sem interrupções, e coloque um timer ali comece com 2 minutos, que eu acho que é o suficiente para quem está começando a tentar praticar meditação, principalmente se você tem ansiedade. Para mim, quando eu comecei, 1 minuto parecia uma eternidade de meditação. Agora você precisa sentar numa posição confortável, tá? Que não seja tão confortável ao ponto de você dormir, mas que seja suficiente para você se manter em alerta. Feche os olhos e comece a ter consciência do seu corpo, começando pelos pés, pelas pernas, pelas mãos, pelo tórax, pela cabeça, e comece a perceber o seu corpo. Depois disso, comece a perceber o que tem ao seu redor, os sons ambientes, a temperatura da sala, se tem algum vento, se tem algum ruído, algum som, algum movimento. Isso tudo faz parte do exercício. E agora você precisa escolher uma âncora, que é um ponto do seu corpo que vai trazer você de volta para o presente. Pode ser o movimento da sua respiração, pode ser o zumbido do seu ouvido, né? Se você estiver num lugar em silêncio, é interessante também. O importante é que você consiga usar esse ponto como uma referência para trazer você de volta para o presente. Mantenha a sua concentração nesse ponto até que sua mente comece a ter pensamentos. Você vai começar a pensar o que você precisa fazer no seu dia, o que se passou no dia anterior, tá? Isso é normal, isso não quer dizer que a sua meditação está dando errado, tá? Isso faz parte do exercício da meditação. E quando você perceber que você está tendo esses pensamentos, tente criar uma visão em terceira pessoa de você mesmo, se observando. Analise esses pensamentos, se ele traz algum sentimento para você, seja bom ou ruim, se ele provoca alguma sensação no seu corpo, se acelera seus batimentos, se deixa o seu rosto mais quente, mas principalmente aceite que isso é natural, é o que torna a gente humano, isso faz parte da consciência do ser humano. E aí, quando você terminar de analisar esses sentimentos, deixe eles ir embora e volte a se concentrar na âncora que você definiu no início da sua meditação. Daí você repete esse processo até acabar o tempo que você definiu. E por que decidi gravar esse vídeo? Como eu falei no início,
Isso faz parte de uma superação pessoal, tá? Essa sensação dessa ansiedade eu sinto a partir do momento que aperto o botão de gravar a câmera. Então é um exercício meu pessoal para tentar superar esse desafio. Antes de gravar esse vídeo, eu tirei um momento para meditar, tentei fazer algo que me relaxava, que foi tomar um café. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para quem está assistindo. E se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários, ok? E a gente se vê na próxima.